Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. Hoje, como eu estava dizendo, hoje é um dia, expectativas grandes, batismos à noite, vai ser uma festa muito linda, muita gente, glórias a Deus, muitas famílias chegarão aqui e muitos ouvirão acerca de Jesus. Alguns vão ter a oportunidade de estar na igreja pela primeira vez e não vão querer mais deixar de vir, eu creio em nome de Jesus. Essa é a oportunidade de convidar a família, os vizinhos, os amigos, para estarem aqui e conhecer o que tem de melhor que é o Evangelho. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho, as boas novas de Jesus, a missão que Deus deu à igreja. A nossa maior função é apregoar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar as boas novas. Nós vamos ver algumas características desse Evangelho. Vamos ministrar uma palavra rápida, mas proveitosa para o nosso coração. Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 9 ao versículo 12, ao versículo 13. Vamos logo direto, até o 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que não crê, nele não será confundido. Todo aquele que nele crer, não será confundido. Porquanto há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, para todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois aí diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você pode dar glórias a Jesus? Tome seu assento, por favor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pregado a todos nós, nos alcançou, e a cada um de nós, de uma forma bem peculiar, de uma forma bem diferente, bem distinta. Cada um de nós teve uma experiência com Jesus e marcou a nossa vida. Levanta a mão e diga glórias a Deus. Porque só o Evangelho genuíno tem um poder de transformar. E a maior característica do Evangelho de Jesus é que ele é transformador. O Evangelho que não transforma não pode ser considerado o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho tem uma característica que é peculiar, aquilo que vem de Deus, que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Transformação, regeneração. O Evangelho que não regenera, o Evangelho que não transforma, não podemos considerá-lo como o Evangelho do Senhor. Muitos evangelhos estão sendo pregados, muitos tipos de evangelhos estão sendo anunciados, mas nós anunciamos o verdadeiro Evangelho, o que transforma, o que liberta, o que em Jesus leva para os céus. O Evangelho de Jesus, diga, o Evangelho de Jesus transforma. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Para quê, apóstolo? Para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho será pregado em todo o mundo, em toda a terra, e glórias a Jesus, porque o Evangelho está chegando em toda a terra, até nos lugares mais longínquos dessa terra, e até os lugares mais difíceis dessa terra, em que os missionários consideram e chamam de janela 10/40, os lugares em que o Evangelho são proibidos de serem pregados, perseguidos, o Evangelho está chegando. A salvação chegou aos povos.
A salvação chegou à terra. Esse é o tempo aceitável do Senhor Jesus. Então o Evangelho de Jesus não é apenas um Evangelho que transforma, mas é um Evangelho que salva, é um Evangelho que liberta, é um Evangelho que manifesta também a cura. Eu separei aqui alguns versículos bem rápidos para ler com você, que diz ainda que fala acerca desse poder do Evangelho, que Jesus anunciou. Jesus anunciou o Evangelho. E se Jesus anunciou o Evangelho, o que é que nós temos que fazer? Anunciar o Evangelho. Porque se nós nos calarmos, o que é que vai acontecer? As pedras clamarão. Nós precisamos anunciar o Evangelho. O Evangelho não é uma fatia de bolo, o Evangelho é um bolo que você vai partir. O Evangelho de Jesus, Mateus 26, 13. Se você for rápido aí, se a mídia for rápido, você vai lendo também. Mas Mateus 26, 13 diz: em verdade vos digo que onde quer que este Evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ele fez para a memória sua. Aleluias, glórias a Deus. O Evangelho marca a história das pessoas. Não somente marca a história, muda a história das pessoas e faz as pessoas viverem uma história nova em Jesus. Quantas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho e que poderiam hoje ser para a sociedade um perigo, um risco, um tipo de ser, de ser totalmente não bem visto, não bem quisto, mas Jesus entrou na história dessas pessoas. Jesus entrou pelo Evangelho na vida dessas pessoas e elas hoje são servos e servas do Senhor, transformadas, testemunhando o verdadeiro poder do Evangelho. Diga para o teu irmão, porque o Evangelho é poder. Diga para o teu irmão, o Evangelho é poder. Romanos capítulo 1, vamos ler, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluias, eu posso ouvir um glórias a Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É poder manifesto, é poder falado, é poder testemunhado, é poder expressado e é poder vivenciado. Quem vê em nós o verdadeiro Evangelho é tomado, envolvido com a necessidade de ser convertido em Jesus. Olha o que nos diz: porque não me envergonho do... A igreja lê comigo o versículo 16 de Romanos 1. 1, 2, 3. Porque não me envergonho... Pois é o poder de quem? É o poder de quem? Igreja do Avivamento. Diga para o teu irmão, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluias. É o poder que alcança o perdido, é o poder que alcança o desviado, o afastado, é o poder que restaura, é o poder que liberta, é o poder que restitui. É Deus sendo anunciado pelas palavras que vêm dele pela nossa boca. O Senhor está te dizendo nesta manhã: abra a tua boca e eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho não faz distinção, é para todos, amém? Pobres, para ricos, para estrangeiros, é para pecadores, é para necessitados, é para todo aquele que Jesus quer alcançar. Olha o que está escrito, vamos continuar lendo o versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque o Evangelho veio primeiro para os judeus, mas Jesus diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aí para levantar a mão? Dê um lindo aplauso para Jesus, por causa do poder do Evangelho que te transformou e te fez filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é uma missão da igreja, uma missão precípua da igreja, uma missão dada à igreja. Os anjos desejaram anunciar o Evangelho. Pensem nisso. Os anjos desejaram anunciar o Evangelho. E eu creio que se Deus desse aos anjos esta missão, toda a terra já estaria convertida. Mas o Senhor, o nosso Deus, não permitiu que os anjos anunciassem o Evangelho,
Porque seria muito fácil. Pense você só em ver o anjo, você ia ficar deslumbrado. E ele anunciar a palavra de Deus, você se converteria instantaneamente. Porém, você ouvir das boas novas de um pecador como você, de um homem comum como você, de uma pessoa comum como você, sendo transformada, você então vai avaliar melhor. E aí, com certeza, o Espírito de Deus, porque é Ele quem convence o homem do pecado, e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que te converteu. Foi Ele que te transformou. Ninguém deve aceitar Jesus por amor ao outro, por empatia ao outro, por amizade ao outro. Nós aceitamos Jesus porque o Espírito de Deus nos convenceu e nos converteu a andarmos em novidade de vida. Essa é a verdadeira transformação, esta é a verdadeira conversão. Versículo 17, a igreja lê o versículo 17, por favor. Diga de novo, o Evangelho da Justiça está entre nós. Esse Evangelho é verdadeiro, nos julga com justiça, nos conduz com justiça, não é injusto, não é mentiroso. Quem está nos levando sabe para onde está nos conduzindo, conhece o caminho para onde está nos levando. E qual é o fim, apóstolo? Eu creio e declaro para todos nós, os céus nos aguardam, porque nós estamos sendo guiados pelo Evangelho da Justiça, aleluias. Voltemos lá para Romanos, capítulo 10. Há uma missão dada à igreja, a pregoar o Evangelho, porque há pressa, o Senhor tem pressa em salvar a humanidade. A palavra do nosso Deus nos diz, enquanto existir alguém que não tenha ouvido falar de Jesus, que ainda não tenha escutado o Evangelho de Jesus, Jesus não volta para buscar a sua igreja. Porque a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, igreja do Senhor Jesus? Que nenhum homem se perca, nenhum homem se perca. Alguns dias atrás eu preguei aqui e disse que quando Deus nos vê, foi na quarta-feira, quando falei sobre os sonhos de José, os sonhos de Deus para a nossa vida, quando Deus nos vê acomodado, Ele gera o quê? Em nossas vidas, Ele gera conflitos. Ele gera conflitos para nos tirar do conformismo, da acomodação. E a gente fica repreendendo Deus, repreendendo o diabo, né? Repreendendo Deus, achando que está repreendendo o diabo. E é Deus que está gerando conflitos, é Deus que está gerando situações para nos despertar, gerando dificuldades para nos despertar. Este é o ano de muitos vasos emborcados serem emborcados para cumprir a missão de Deus. Eu estou vendo Deus conscientizando o seu servo, dizendo, volta para a posição porque eu quero te usar, volta para a posição porque eu quero te encher, volta para a posição porque você é escolhido, volta para a posição porque eu tenho uma obra na sua vida, volta para a posição enquanto é tempo. E eu estou vendo, eu estou observando, o Espírito de Deus tem me mostrado muitos servos do Senhor se posicionando e dizendo, eu não quero mais ficar assim, eu não quero mais viver assim, eu quero entrar na posição de Deus, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, glorificar a Deus pela vida do seu irmão, porque você vai entrar na posição. Amém? O Evangelho é para ser pregado, anunciado, porque há necessidade de salvação na terra. E aqui nós encontramos a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque o Evangelho induz e conduz a pessoa à salvação. Induz e conduz a pessoa à salvação. Porque o Evangelho não é uma ideologia, não é uma filosofia humana. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Que vontade de glorificar ao Senhor, porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. Alguns através de um folheto, outros em um culto, outros através de uma evangelização, outros através de uma visita em sua casa, outros no trabalho, outros numa condução, outros em outros lugares, outros pela boca do homem que Deus usou, e outros eram tão difíceis que o próprio Deus veio à terra para falar com eles. Que evangelho poderoso! O evangelho que mudou a minha e a sua história.
O que seria da sua vida se o Evangelho de Jesus não tivesse te alcançado? O que seria da sua família se o Evangelho de Jesus não tivesse te alcançado? Mas o Evangelho te alcançou. Dê um aplauso lindo por esse Evangelho poderoso de Deus. Dê um aplauso lindo, louvado, urabandas terra, nabando calabaçubinarário. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. O Evangelho tem que ser espalhado, amém? E essa igreja vai espalhar o Evangelho. Hoje nós vamos ter uma festa linda. Os céus e a terra estarão presentes neste lugar. Os que concordam comigo, levante a mão e dê glórias a Deus. Os céus e a terra. E quem projetou foi o Espírito Santo através do Evangelho. O Evangelho tem que ser testemunhado. Jesus diz, vós sois a luz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, não tiver sabor, para nada serve, para nada presta, senão para ser jogado fora. Sal dentro do saleiro não tem valor. O teu testemunho está temperando a vida de muitas pessoas. Tenha cuidado com o teu testemunho, porque o teu testemunho é a palavra pregada, é o Evangelho anunciado. As pessoas hoje não estão mais ouvindo o que se fala, elas estão vendo, elas estão observando. As suas palavras têm que anunciar o seu comportamento, assim como o seu comportamento, as suas palavras. E se nós somos a igreja, nós temos que ter um comportamento que anuncie o verdadeiro e justo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eu te ouço porque você dá testemunho. Eu te respeito porque você dá testemunho. Eu te escuto porque você dá testemunho. Eu estou com a porta da minha casa aberta para você entrar em qualquer momento, porque você dá testemunho. Isso me faz lembrar de uma vez que nós estávamos de férias lá em São Pedro da Aldeia, e o Senhor me tirou uma semana para escrever esse livro, A Jumenta Vai Falar, que está aí, e o Senhor me deu um sonho com um rapaz, um homem que eu não tinha intimidade nenhuma com ele, e o Senhor me mostrava a esposa dele aqui na igreja, ainda era aquelas casinhas que nós tínhamos aqui, as casas, as salas, e de repente eu saio do culto e vou pegar uma água aqui do lado e vejo a esposa deitada. E a esposa deitada, quando eu olho para dentro da igreja e vejo o esposo entrando por aquela porta, entregando a vida para Jesus. E então eu digo para ela assim, irmã, levanta, 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 irmã. O seu esposo está se convertendo a Jesus. E ele era uma pessoa muito difícil, muito difícil, muito difícil. E aí eu acordei daquele sonho e o Senhor falou comigo, quando você voltar, você vai procurar por ele, e você vai visitá-lo, e você vai falar da minha palavra para ele, e vai orar na casa dele. E aí eu não tinha intimidade com aquele moço. Um dia eu fui levar o meu carro para lavar ali no posto de gasolina, na Presidente Kennedy, e ele estava sentado ali, e quando eu cheguei, falei, eu posso falar contigo, moço? Ele é um altão, escuro, levantou, pastor, pode levantar, meio assustado. Falei, contei a história para ele, ele falou, pastor, aonde eu estiver, em qualquer momento, se eu não estiver em casa, o senhor pode pedir a minha esposa para me ligar, porque aonde eu estiver, o senhor indo da minha casa, eu largo tudo. A casa daquele moço, cumpri o que Deus me enviou, mandou, orei ali naquela casa, fui por algumas vezes, em uma época ele esteve preso, fui visitá-lo também, em nome de Jesus, ele já esteve aqui algumas vezes, enfim, hoje ele está detido novamente, mas a minha parte eu fiz, e o melhor, o que eu ouvi da boca daquele moço, eu pesquisei a sua vida, o senhor é um homem de Deus. Olha para quem está perto de você e diga, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, porque o Evangelho da justiça está em você. Eu quero concluir esta palavra ainda aqui nesse texto, amém? Versículo 12, nos diz assim, olha isso, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Não há evangelho para pessoas específicas. O evangelho de Jesus é um só, e é para todos. Amém?
Não há teologia para a pregação do Evangelho. Não há chamada. Alguém uma vez disse aqui na igreja para a apóstola: eu não tenho chamada para todo aquele que se converte. Todo aquele que se converte a Jesus vai receber a palavra de Jesus na sua vida para anunciar o necessitado e o pecador. Ah, mas eu não é o meu ministério é adorar, meu ministério é louvar, meu ministério é pregar, meu ministério é ação. Não, teu ministério é apregoar, em primeira instância, apregoar o Evangelho. Falar que Jesus salva. Mas eu não sei evangelizar, eu não sei pregar. Olha para quem está perto de você e diga assim: Jesus salva. Olha para o outro lado e diga: Jesus te salva. Você acabou de evangelizar alguém. Diga para quem está perto de você: Jesus te ama. Você acabou de evangelizar alguém. Agora não faça como aqueles que chegam nos lugares públicos já dizendo: se você não entregar a sua vida para Jesus, vai para o inferno. Ninguém quer ouvir isso. Não é? Um dia eu me senti muito constrangido num ônibus que chamava, não sei se ainda existe, na Central do Brasil, C6, tinha um C3, C6. Eu entrei naquele C6, um ônibus lotado, para ir lá para a Rua do Acre, e aí daqui a pouco chegou na porta um servo do Senhor, porque é servo do Senhor, e ele anunciou sobre o Evangelho, disse: eu estou anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e se você que está aqui não entregar a sua vida para Jesus, você vai direto para o inferno. Mas ali, eu era inclusive um seminarista, falei: Jesus, eu vou para o inferno. Nós temos que ter cuidado, porque a forma como eu anuncio pode aproximar as pessoas de Jesus, ou pode afastá-la. O pecador, existe uma forma melhor. Quer ver? Olha para quem está perto de você e diga assim: você é especial, Jesus te ama. Vê se essa pessoa não vai demonstrar um semblante mais agradável para você. Quem gosta de ouvir aqui que vai para o inferno? Levanta a mão. Mas quem gosta de ouvir que vai para o céu? Levanta a mão. Então você tem que anunciar o céu, porque o inferno é consequência da continuidade da vida dessa pessoa, e ela vai aprender isso, amém? Em nome de Jesus, com o tempo na igreja. Versículo 13, quem está comigo, diga glórias a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Agora eu quero chegar ao ponto crucial dessa mensagem, a tônica dessa palavra. Como, pois, precisa, é isso que você precisa: disposição, coragem, temor a Deus. Você não precisa de um título. Você não precisa de um título pastoral. Hoje eu tenho um título pastoral. Hoje eu tenho um título apostólico. Mas eu apregoei o Evangelho de Jesus. Fui nas favelas, nas casas. Andava pelas ruas com chuva, sem chuva. Andava sem meu pastor estar por perto, anunciando o verdadeiro Evangelho de Jesus, ganhando almas para Jesus, sem antes ter um título, sem antes subir a um altar da igreja para pregar. Eu fui subir ao altar da minha igreja para pregar depois de quase 3 anos no seminário. Depois de quase 6 anos na igreja. É que eu fui ter uma oportunidade nas férias do meu pastor. Nunca fiquei almejando púlpito, porque eu tinha as ruas, eu tinha as casas, eu tinha os lugares para pregar o Evangelho. Rua 7, Rua do Quintal, ia lá para o campo do Campos Elísio, família Marilândia, Saraiva, lá no Parque Império. Quantos lugares? Saracuruna, Ana Clara, hoje tem a primeira igreja batista da Ana Clara, porque eu comecei botando meus pés e levando um povo para aquele lugar cheio de lama, cheio de sujeira, e lá hoje tem a primeira igreja batista. Minha esposa saía empurrando o carrinho com a Isabelle para anunciar o Evangelho, fazer visita. Hoje nós temos a segunda igreja batista em Campos Elíseos. Temos lá a igreja de Roça Grande, porque nós começamos aquele ministério numa praça. Chegando lá, aluguei aquela casa, montei lá uma tenda de bambu, e hoje nós temos uma igreja construída para a glória de Deus. Temos uma igreja em Guaratiba, porque nós aceitamos o desafio e fomos para lá enfrentar todas as dificuldades. Começamos numa casa, compramos um terreno, pagamos a prestação, e hoje nós temos uma igreja em Guaratiba. Mas nós vamos ter uma igreja no Espírito Santo, vamos ter uma igreja em São Paulo, vamos ter uma igreja espalhada na terra, porque você é o missionário de Deus, você é o missionário do Senhor, que a obra do Senhor vai sustentar. Só que você está cheio de medos, só que você está cheio de reservas, só que você tem medo de se lançar nas mãos de Deus. E eu quero nesta manhã orar para que Deus venha tirar o medo da igreja.
Porque o Senhor tem condições de te manter. Ele é o dono de quê? Ele é o dono de quê? E mesmo que Ele não te dê o ouro e a prata, não faltará a farinha e o azeite na tua mesa. Porque você não vai fazer a obra dele pelo que Ele vai te dar, você vai fazer a obra dele pelo que Ele é para você e pela salvação. Estamos vivendo um tempo da escassez de pregadores, da escassez de evangelistas, da escassez de missionários. Por quê? Porque as pessoas estão querendo títulos, as pessoas estão querendo honra, as pessoas estão querendo altar, as pessoas estão querendo posição. Eu ouço, eu converso com pessoas e eu sinto na conversa delas o desejo de serem reconhecidos. Eu vou te falar uma coisa, o título de apóstolo, o título de pastor, falo como Paulo falou, é como esterco, não vale nada. Não vale nada se a minha vida não estiver com Deus e se eu não fizer a obra de Deus como Ele. Missão da igreja, como eles ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que ir para a rua, nós temos que ter mais atividade lá fora do que aqui dentro. Ontem eu conversava com um chaveiro aqui do nosso bairro e Deus me levou lá, não tinha necessidade, não estava com tempo, mas Deus me fez parar para consertar uma chave de carro. E quando eu comecei a conversar com ele, falei: varão, você mora onde, varão? Ele: eu moro aqui, pastor, eu moro aqui, ó, na entrada desse loteamento aqui do Mirante aqui. É mesmo, varão? Varão, eu estou querendo abrir um núcleo lá, nós temos membro lá. Pastor, a minha casa é na subida, a hora que o senhor quiser, eu vou te mostrar a foto. Eu tenho uma garagem que ela é 4x20. A hora que o senhor quiser entrar lá e abrir um trabalho, minhas portas estão abertas para o senhor abrir um trabalho. Eu vou oferecer a minha garagem para o senhor. Falei: quando é que eu posso te procurar? Sacode o teu irmão e diga assim: está disposto a ir para lá, meu irmão? Quem aqui está disposto a ir para Guaratiba, levanta a mão. Levanta e fica em pé para eu ver, porque tem gente que está com medo. Amém. Juliana, o esposo levantou, Juliana levantou. Então se prepara que semana que vem esse mês que agora eu vou preparar para levar vocês lá. Guaratiba está precisando de pastores lá sentados, gente para dirigir lá o trabalho. Vocês viram? Nós temos aqui mais de 100 pessoas, 3 pessoas levantadas. E você diz que ama Jesus. E você diz que ama Jesus. Você ama o que você tem. Você ama o que você é. Ou você ama Jesus mesmo? Quem ama Jesus, levanta a mão aí. Quem ama a obra de Jesus, levanta a mão. Jesus diz que aquele que deixa pai e mãe. Pai e mãe. Nós deixamos pai e mãe. Nós deixamos tudo. Por isso nós estamos aqui hoje. Já passamos necessidades. Não vou dizer que passamos fome, porque tinha sempre uma torradinha, um pãozinho, uma asinha de galinha, um ovinho para comer. Já passamos necessidades, mas nós não morremos. Nós estamos aqui. Amém? E se tivesse que passar tudo de novo, nós passaríamos. Porque o nome do Senhor sempre é exaltado na vida daqueles que estão dispostos a sofrer por Ele e pelo reino dEle. Então digo, o Evangelho será pregado pela minha boca. Quantos aqui querem ir para um lugar longe pregar o Evangelho, fazer missões longe, um dia, sonhe um dia ir para um outro país, levante a mão. Pode levantar a mão. Um dia eu vou para um país pregar o Evangelho. Comece na sua rua. Comece na sua casa. Se você não prega o Evangelho no seu bairro, como é que você quer ir para outro lugar? Deus só vai te enviar para outra nação se você começar na sua rua. Se você começar no seu bairro. Se você formar um grupo e passar. Sabe por que eu estou aqui hoje? Meu pastor nem sabia muitas vezes disso. Porque enquanto muitos estavam lá vendo televisão, eu à tarde estava nas ruas, nos becos, com um grupo evangelizando. Deus disse: esse menino gosta do negócio. Esse menino gostou da obra. Eu vou separá-lo. Primeiro culto missionário, eu entreguei minha vida para a obra de Deus. Achava eu que ia ser um missionário. Achava eu que ia ser um missionário. Não deixo de ser. Deus me chamou para o pastoreio. Está te chamando. Deus ainda está chamando pessoas nos dias de hoje, no século 21. Deus ainda está chamando pessoas. Muitos servos de Deus vão se arrepender quando chegar no juízo final. Porque no juízo final,
Deus vai mostrar o nosso antes, o nosso durante e o nosso depois que nós não vivemos. E Deus vai mostrar o que você seria e não foi. O que você teria e não teve, porque não teve ousadia, não confiou em Deus, não perdeu o medo. Então Deus vai te mostrar, olha o que você seria e olha o que você teria se você realmente tivesse se entregue nas minhas mãos. Ah, meu irmão. Tem juízo maior do que isso? Tem? Não tem. Que o Senhor te abençoe. Há tempo. Diga, ainda há tempo. Versículo 17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Alguém pode dizer, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor. Comece pelas casas, comece pela vizinhança, comece pelas visitas, comece com um panfleto na mão. Saía do trabalho, eu ia lá para a Praça Bandeira distribuir panfletos, sozinho. Ficava distribuindo panfletos. Dentro da sua própria casa. Comece. Se você começar, Deus vai te ajudar. Posso falar algo para você? Quantos? Posso falar, igreja do Senhor Jesus? Deus não está nem aí para o seu título de pastor, para o seu título de apóstolo, seu título de apóstolo, de pastor, pregador, seja o que for. Deus não está nem aí se você não gerar frutos. Sabe o que ele diz? Que o galho, que a árvore que não gerar fruto, será cortada e lançada fora. O galho que não gera fruto será cortado e lançado fora. O que Deus está buscando em você é fé, temor, santidade, obediência e frutos. Deus sabe quem o serve pelo que ele dá, e Deus sabe quem o serve pelo que ele é. E eu quero crer que vocês estão aqui pelo que Deus é para vocês. Gere frutos para Deus, se responsabilize, se comprometa. Vamos ganhar esse bairro para Jesus. Vamos gerar núcleos nesse bairro, igreja nesse bairro. Vamos fazer a evangelização. Chega de ficar com ajuntamento de crentes, comendo coxinha e tomando refresco. Vamos anunciar o evangelho, vamos desbravar, vamos entrar. Nós temos pelo menos aqui 4 lugares que já estão nos esperando para nós irmos e começarmos do nada no campo, ganhando almas para Jesus. Mas essa não é uma palavra de cura, de bênção. Receba aí o seu BMW aí, ó. Eita, sua conta lotada de bilhões. Hã? Olha aí, até a apóstola está pulando aqui. Eu recebo também, ó. Que é bom ouvir isso, né? É bom ouvir isso? Mas o Filho do Homem disse, eu não tenho nem onde inclinar a minha cabeça. Não tem fim glorioso sem começo difícil. Vamos ficar em pé? Dê um abraço, teu irmão, diga, estou olhando e te vendo como um evangelista da casa do Senhor.